Boa noite, irmãos e irmãs. Ah, Tudo bem? Vamos então refletir na palavra de Deus, algumas mensagens, algumas ideias que Deus tem colocado no meu coração, que eu quero compartilhar com toda a comunidade. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, a gente vai dar uma pausa na nossa série de mensagens Evangelho Mais que Religião, reflexões no livro de Romanos. A gente vai dar uma pausa para trazer uma mensagem aqui específica para o nosso coração, para a nossa comunidade, em virtude do momento que nós estamos vivendo aqui, né? A situação aqui no Brasil está ficando mais complicado. Aqui em Londrina, o prefeito já decretou, né, o fechamento do comércio, dos clubes, enfim, uma série de medidas restritivas para evitar a disseminação aí do vírus, do coronavírus. A gente sabe que a situação está ficando bastante crítica, né? Já está bastante crítica em outros países, em outros lugares do mundo, mortes e mortes. Ontem a Itália registrou 800 mortes em um dia só. Então a gente fica bastante alarmado com toda essa situação. Um bichinho invisível aí que está mudando a vida do mundo inteiro, mudando a rotina de muita gente e gerando reações e sentimentos os mais variados possíveis no coração e na alma das pessoas. E me vem à mente o seguinte: quais reações Deus espera de mim e de você nesse tempo de calamidade, de emergência, né, de crise, de reclusão em casa, enfim, de quarentena? Que reações Deus espera de nós, do povo de Deus, e de todas as pessoas diante de uma situação como essa que nós estamos vivendo? Então é essa reflexão que eu queria trazer para todos nós nessa noite. Espero que Deus fale ao nosso coração, espero que Deus toque na nossa alma e que toda essa situação produza em nós frutos de vida, frutos de um amadurecimento como pessoa, como cristão, como humanidade. Espero que a gente saia dessa circunstância diferente. E certamente tudo isso vai passar, isso é fato. A gente vai passar por essa pandemia, as coisas vão voltar à normalidade. A questão é como que nós vamos reagir a tudo isso. Eu creio que Deus tem alguns direcionamentos para a gente. Uma primeira reação que eu creio ser importantíssima para todos nós é uma reação de temor. Uma reação de temor. Eu não falo de uma reação de medo e desespero, mas de um temor de Deus. Porque uma situação como essa, um cenário global como esse que nós estamos vivendo, revela para cada um de nós a nossa fragilidade enquanto ser humano, enquanto humanidade. Revela a nossa finitude como pessoa. Revela que a nossa vida ela tem limitações enormes. Nós somos mortais. Somos mortais. De tal forma que deve existir no nosso coração um temor muito grande diante do Criador, diante de Deus. O temor significa essa reverência, o temor significa respeito, significa submissão, significa entrega e entregar adoração ao Deus Todo-Poderoso, né? Se somos assim tão frágeis, tão limitados, tão vulneráveis diante de uma ameaça como essa que a gente está vivendo,
diante de um vírus como esse, né? Esse bichinho invisível aí. Enfim, quanto mais diante do Criador dos céus e da terra, do Criador do macrocosmo, do Criador do microcosmo, daquele que está acima de tudo isso, daquele que governa acima de tudo isso. Enfim, que haja temor no nosso coração. E há um texto na palavra de Deus em Lucas 5 que retrata muito bem este significado de temor. Quando Jesus se aproxima dos discípulos, está lá Pedro, e Pedro está ali após uma manhã de uma pescaria frustrada. Ele encontra com o mestre entra no barco, ensina a multidão e depois Jesus diz a Pedro que lançasse as suas redes em águas mais profundas e Pedro então diz: mestre, nós pescamos a manhã toda, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E então Pedro lança as redes ao mar e as redes vêm carregadas de peixes. Um grande milagre acontece e naquele momento Pedro se ajoelha e diz: afasta de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. É interessante essa postura de Pedro, como que isso mudou. De início Pedro olha para Jesus e diz: mestre, nós pescamos aqui a manhã toda. Para Pedro, naquele primeiro momento, Jesus é um mestre, é um cara legal, é um cara sábio, mas depois de contemplar o milagre, de ver a grandeza de Deus presente em Jesus, ele diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então essa experiência de estar diante de Deus e reconhecer que nós não somos nada, que nós somos apenas uma poeira nesse universo cósmico e que Ele é o Senhor, de que Ele é o Criador. Isso deve produzir em nós um temor, um respeito, uma reverência, uma entrega, um grito de dependência para com o nosso Deus. Isso é temor. Talvez você esteja vivendo a vida de modo muito autônoma, de forma muito autossuficiente. Talvez você diga no seu coração: eu me basto, eu vivo a minha vida, eu tenho as minhas certezas, eu tenho a minha fé, é do meu jeito, Deus para mim é assim, Deus para mim é assado. Mas Deus nos convida nesse tempo a ter uma reverência, um respeito, um temor diante de Cristo, diante da revelação de Deus para este mundo que se encontra na pessoa de Jesus Cristo. E que a gente possa não ver o mais como o mestre, como o cara legal, ou como dizem alguns livros, né, o maior pensador que já existiu, o maior líder que já existiu, o maior psicólogo que já existiu, enfim, embora ele seja tudo isso, nós precisamos nos dobrar como Pedro em reverência, em temor e dizer: tu és o Senhor. Que haja temor, que essa consciência da nossa fragilidade nos conduza a um coração cheio de temor, respeito, reverência e entrega em adoração a Jesus, o Senhor dos Senhores. Alguns textos são interessantes. Eclesiastes 12:3 diz: agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isto é o essencial para todo ser humano. Final de Eclesiastes, Salomão escreve estas lindas palavras, depois de analisar a vida, de refletir sobre a vida e perceber que o que é mais importante é temer ao Senhor. O resto é vaidade. Ele diz no seu livro de Eclesiastes, né? E então que Deus nos ajude, nos dê esse temor diante dele, nos dê esse temor, né? Ele é grande, e quanto mais próximo nós nos aproximarmos dele, maior veremos a sua grandeza, o seu poder. Como aquela história do garotinho que era novo, 8, 9 anos de idade, pergunta ao seu pai: pai,
aquele avião que nós estamos vendo no céu é tão pequenininho, né? E o pai diz assim, não é bem assim, meu filho, venha comigo. E leva o filho até um aeroporto quando está pousando um avião. E o pai mostra para o filho, olha só, esse é um avião parecido com aquele que você tinha visto no céu, meu filho. Ele é grande ou é pequeno? E o filho, espantado, diz, nossa, pai, ele é muito grande. Ou seja, quanto mais perto chegarmos de Deus, quanto mais próximos em temor nos aproximarmos de Cristo, nós veremos quão grande Ele é, e quão pequenos e frágeis nós somos. Que haja temor no nosso coração nesse tempo, que esse temor se dilate na nossa alma, cresça dentro de nós para com o nosso Criador. Uma segunda reação que eu creio que Deus espera de nós, meus irmãos, minhas irmãs, todo mundo que está vendo o vídeo, é uma atitude de fervor. Não apenas temor, mas de fervor. Há um texto na Bíblia, um livro na Bíblia chamado Abacuque. Abacuque era um profeta e ele questiona Deus. Ele estava vivendo também numa situação em que uma calamidade estava prestes a acontecer. E o povo de Israel seria capturado e seria levado cativo pelos babilônicos. E ele não entende aquela situação, ele questiona a Deus e fala, Senhor, como é que pode? Por que vai acontecer essa tragédia, essa calamidade? O que está acontecendo? Como é que pode uma nação aí que é mais injusta vir e executar justiça contra nós, um povo que é um povo mais justo do que eles? Não estou entendendo essa lógica. E Deus fala com Abacuque, dizendo que, embora ele não entendesse, Deus era justo e iria trabalhar toda aquela situação dentro da sua grandeza, da sua soberania. E o que é interessante é que ao final daquele debate, daquela angústia, daquelas orações de Abacuque, ele termina dizendo o seguinte, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando o curral, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, o Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Então Abacuque diz que, embora ele não entenda, embora ele não compreenda, ainda que o cenário seja de calamidade, ele diz que ainda assim ele iria crer, ele iria ter fé, ele iria exultar no Senhor e ele ainda iria se alegrar no Deus da sua salvação. Uma atitude de fervor, uma atitude de confiança em Deus, e que essa fé de Abacuque também seja nossa, que a gente não entenda, ainda que a gente não compreenda muito bem as razões claras de tudo que está acontecendo, né, o porquê de algo assim tão intenso, de proporções globais, mas que a gente continue crendo que Deus não perdeu o controle da história, que a gente continue crendo que Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele é soberano, e esta soberania de Deus é um atributo de Deus. Deus só é Deus porque Ele é soberano, porque não há nada que fuja ao seu governo, ao seu controle. Ainda que Ele permita algumas coisas, algumas circunstâncias ruins, Deus não está alheio às condições deste mundo. Abacuque afirmou que Ele era Deus, e que Deus é sábio, é poderoso, e Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Que a gente creia nisso,
que a gente confie nisso, né, apesar das situações difíceis, e que a gente creia que Deus está junto conosco nesse momento difícil, sofrendo também as nossas dores, lamentando também as mortes que estão acontecendo, e que Ele nos acompanhará e nos dará também a saída para essa situação. Isso vai passar e Deus nos conduzirá em meio a esse vale da sombra da morte e vai nos conduzir a condições melhores, a situações melhores. Que a gente olhe para Cristo neste momento, crendo nele. Ele, se os nossos olhos estão nele, a gente pode encontrar alegria, a gente pode encontrar paz, a gente pode encontrar descanso mesmo em situações difíceis, mesmo em situações de crise, né? Lembram dos discípulos no barco, no meio da tempestade? Jesus queria que eles confiassem, não apenas que Jesus poderia acalmar a tempestade, mas Jesus queria que eles encontrassem descanso em meio à tempestade, sabendo que Ele estava ali. Esse é o tipo de fé que Deus quer que a gente desenvolva. Uma fé que... Não que Deus vai nos poupar de dificuldades, de calamidades, de tragédias, mas uma fé de que Ele está conosco no barco, no meio das dificuldades e no meio das lutas. Que a gente creia nisso e possa encontrar alegria, possa encontrar descanso, possa encontrar paz em meio à tempestade, em meio à tribulação. Que Deus nos ajude, que a gente creia nisso, porque tempestades virão, para mim, para você, para todos. Essa história de que o cristão não sofre, de que o cristão não vai ter dificuldade, tudo isso é uma grande mentira, né? Todos nós podemos ser atingidos por algum tipo de sofrimento, mas Deus nos promete paz, nos promete consolo, nos promete companhia, nos promete sabedoria para enfrentarmos os vales da sombra da morte e nos conduzir a lugares de descanso. Então, que o fervor no nosso coração produza paz e alegria no meio da adversidade. Uma história de que teria acontecido um incêndio num prédio. Foi feito todo um trabalho de evacuação dos moradores do prédio, mas no terceiro andar uma criança, um garoto, não conseguiu sair ali naquela dinâmica de evacuar o prédio. O fogo estava se alastrando, a fumaça estava subindo e o pai daquela criança chegou desesperado e enxergou o filho na janela. Quando o pai viu aquele filho na janela, ele gritou para o garoto, falou: filho, pode pular que eu estou aqui embaixo. E o filho que estava ali fugindo das chamas, gritou ao ouvir a voz do pai, disse: pai, eu não estou te vendo, pai, só estou vendo fumaças. E o pai lá embaixo gritou: mas fique tranquilo, filho, eu estou te vendo, pode pular. E o filho pulou e encontrou os braços do pai. Então, quando a gente não está enxergando, quando a visão está nebulosa, quando tem muita fumaça, quando a adversidade é muito grande e a gente não sabe muito bem o que fazer, o convite de Deus para nós é que a gente creia, que a gente tenha esse fervor no seu amor, na sua grandeza, na sua companhia, né? Nos seus braços que nos recebe, né, quando nós nos lançamos a Ele. Que possamos fazer isso, eu e você, nos lançar nos braços do Pai, crendo que Ele está com a gente e que vamos superar esse tempo difícil e vamos passar por essa experiência de uma forma tranquila, como Abacuque, na alegria, na paz, na esperança,
porque existe um Deus que nós cremos e que está nos vendo. Ainda que a gente não perceba, não veja o futuro, às vezes não saiba como vai ser as situações, que a gente creia e saiba que Ele está nos vendo e que Ele tem salvação para nós. Outra reação em meio à adversidade que Deus espera de nós é o clamor. É o temor, é o fervor, é o clamor. Uma coisa é fato, que as adversidades nos aproximam de Deus. Isso é verdade. C.S. Lewis, um escritor cristão, diz que o sofrimento muitas vezes é como o megafone de Deus, onde Deus fala mais alto, onde Deus ministra o nosso coração, onde Deus desperta a nossa alma para algumas questões importantíssimas. E um dos benefícios dessa pandemia, eu espero que esteja sendo as pessoas clamando, as pessoas buscando, gente que andava mais distante de Deus, se aproximando mais em clamor, percebendo a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade, estão ali temendo mais o Senhor e clamando mais o Senhor. A vida de oração do povo pode estar aquecendo, e isso é muito bom, isso é muito produtivo, né? Deus quer que nós nos aproximemos dele nesse tempo em espírito de intercessão e clamor. Sabemos que essa pandemia está afetando muita gente mesmo, de diversas formas, e ainda vai afetar nos próximos meses. Por isso que nós precisamos desenvolver um coração compassivo e precisamos estar dispostos a clamar a Deus. É um tempo de clamor, para que Ele tenha misericórdia, para que Ele nos ajude nas medidas de prevenção, para que Ele esteja com a gente para acabar com esse vírus. É tempo de nós clamarmos pelos doentes que estão nos hospitais, pelas famílias enlutadas que não estão podendo nem enterrar seus mortos. É tempo de orarmos pelos profissionais de saúde que estão trabalhando, às vezes, aceleradamente, em diversas partes do mundo. É tempo de nós sermos mais compassivos, mais misericordiosos. É tempo de chorar as lágrimas que às vezes não são nossas. Às vezes a nossa casa está confortável, às vezes na nossa casa está tranquilo, estamos em casa, né? Mas tem muita gente sofrendo, tem muita gente chorando, e Deus nos convida a entrar na intimidade da oração, para termos um pouco dessa dor do mundo, para chorarmos um pouco dessas lágrimas de gente que está sendo afetada de modo muito intenso por essa crise global. Que Deus mova o nosso coração para a oração, para o clamor, para a intimidade, né? Gosto do texto de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Diante do sofrimento, diante da tribulação, nós podemos nos aproximar mais de Deus, em arrependimento, em clamor, em intercessão, enfim, Deus nos quer mais perto dele, Deus quer você mais perto dele, Deus me quer mais perto dele, e temos essa grande oportunidade de desenvolvermos a nossa vida espiritual, de desenvolvermos a nossa vida de oração. Estamos nesse tempo de reclusão, de quarentena, ninguém vai poder dizer estou numa correria. É tempo para estarmos com Deus, é tempo para orarmos, para jejuarmos, é tempo para intercedermos pelo mundo e desenvolvermos essa consciência de coletivo, de comunhão, de planeta, de humanidade, por meio da oração,
porque quando oramos o nosso coração se sensibiliza mais. E quando oramos também, meus irmãos, minhas irmãs, o que acontece é que os nossos níveis de ansiedade diminuem. Quando olhamos para Cristo, quando oramos, quando buscamos o Senhor na meditação, na oração, no cultivo da presença de Deus, no silêncio do quarto, na intimidade com o Todo-Poderoso, as nossas ansiedades vão diminuindo, porque estamos com aquele que está no controle de tudo. Então não há por que ficar ansioso. É isso que diz Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Talvez muita gente está preocupado como que será os próximos meses, como que será a economia, o comércio, a vida financeira, a vida profissional, enfim, como que vai ser a saúde mesmo, né, dos familiares, a própria saúde, enfim, por meio da oração, toda essa ansiedade, essas perguntas, essa inquietação podem ficar em níveis saudáveis, para que a gente possa passar por esse momento. Então, nós estamos em casa e esse é um tempo que Deus preparou para a gente buscar mais, para a gente estar mais com Deus, para a gente realmente não abusar do Netflix, do Facebook, das séries, dos filmes, enfim, é tempo para a gente cultivar a presença do Senhor. Nós precisamos ter essa disciplina de caminhar com Deus. Deus está te esperando no silêncio do teu quarto, lá no quarto trancado, lá na intimidade. Ele está te esperando no silêncio da manhã, Ele está te esperando junto com as estrelas à noite, enfim, Ele está querendo mais do seu coração nesse tempo. Então clame ao Senhor, ore ao Senhor, interceda pelas outras pessoas, interceda pela sua vida, interceda pelos médicos, interceda pelos que estão doentes, interceda por aqueles que estão sofrendo por estarem na reclusão, por estarem em casa, por aqueles que estão ansiosos, por às vezes não terem o que fazer, por estarem longe do trabalho. Clame, interceda, olhe para o Senhor e seu próprio coração também vai encontrar paz para esse tempo, E por fim, uma última reação que eu creio que Deus espera de nós. Além do temor, além do fervor, além do clamor, por fim, é o suor. Fazendo aí uma rima com todas essas palavras. Temor, fervor, clamor e suor. Por que suor? Porque em tempos de calamidade, em tempos de tragédia, muitos vão fazer aquela famosa pergunta: onde está Deus? Onde está Deus diante disso tudo? Por que Deus não faz nada se Ele é tão poderoso assim? Cadê este Deus? Será que Ele deu corda no universo e ficou olhando a coisa acontecer? Esse Deus é um Deus distante? Esse Deus é um Deus perto? Como é que é isso? Muitos vão questionar. E ao invés de nós, como cristãos, como igreja, queremos dar explicações teológicas, racionais, filosóficas sobre a questão do mal, sobre a questão do sofrimento, Deus nos convida a suar a camisa em amor e serviço àqueles que estão sendo afetados pelo mal, afetados pelo sofrimento. Essa é a maior resposta que a igreja pode dar para o mundo. Quando perguntarem onde está Deus, a gente vai poder dizer: olha, Deus está aqui, lembrando você que Ele é poderoso, que Ele é soberano e que Ele te ama.
Ele está aqui nesta palavra de consolo, nesta palavra de ânimo. Deus está aqui nesta cesta de alimento. Deus está aqui nessa doação que veio para a sua família. Deus está aqui nesse apoio psicológico que nós vamos oferecer. Deus está aqui nessa oração que nós podemos dar. Deus está aqui nessa campanha de voluntariados, de gente que está se dedicando para servir, para amar, para ajudar. Portanto, em meio às diversidades e calamidades, Deus espera de nós suor. É necessário que a igreja trabalhe mais ainda. É necessário que a igreja seja a resposta a essa pergunta e que o mundo veja em nós esse amor, que o mundo veja em nós essa disposição em servir como Deus, sendo as mãos de Deus no mundo, sendo o amor de Deus no mundo, que sejamos nós os veículos desse amor, os veículos dessa ajuda, desse suporte em tempos de crise. Eu me lembro que eu tive uma grande oportunidade em 2006 de ir para a região de New Orleans, lá nos Estados Unidos, um ano após o furacão Katrina ter passado e devastado aquela região. O furacão Katrina destruiu ali aquela região, o Golfo do México, de uma forma terrível. A calamidade se instalou. Eu me lembro que um ano depois do furacão ter passado, o cenário ainda era apocalíptico. As casas destruídas, os entulhos em todos os lugares, tinha barco no meio da terra ainda, pessoas ainda não tinham voltado para suas casas, enfim, e nessas situações os pobres, as pessoas mais vulneráveis socialmente são os que mais sofrem. E a gente estava lá e me chamou a atenção o fato de que eu pude ver uma mobilização de várias igrejas. Eu mesmo estava participando de uma missão de curto prazo de uma igreja do norte dos Estados Unidos que tinha descido lá para o Golfo do México para ajudar aquelas famílias reconstruindo casas, recolhendo entulhos, oferecendo suprimentos para as famílias. Então, como eu falava, me chamou muita atenção o fato de que estavam lá várias igrejas fazendo um trabalho de apoio, de ajuda, levando suprimentos, reconstruindo casas, recolhendo entulhos. Foi algo muito bonito de ver. Então, essa é a melhor resposta que a gente pode dar para com as pessoas que sofrem nessa situação. Deus espera de nós esse suor, esse amor, essa entrega, essa caridade. Deus espera de nós isso. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente se prepare, porque a gente não sabe ainda como que vai ser o impacto que essa pandemia vai ter na economia global, na economia aqui da nossa cidade, mas é importante que a gente esteja atento às necessidades daqueles que vão sofrer, vão ser afetados de forma mais intensa por essa crise. Então, estejamos prontos a suar a camiseta na hora que passar essa quarentena, essa reclusão, que a gente esteja pronto a amar, a servir, a abrir mão de alguns sonhos, talvez que temos, para poder ajudar irmãos e irmãs que vão sofrer um pouco mais o impacto disso. E quero dizer para você, irmão aí da nossa comunidade, por favor, me avise, conversa comigo, vamos juntos aí passar por este momento, havendo dificuldades aí nas próximas semanas, nos próximos meses, por favor, me procure, vamos conversar, encontrar formas de apoio para que a gente atravesse junto esse momento difícil. Como comunidade, nós queremos suar a camisa junto, no sentido de servir, de ajudar, de amar. Isso vai ser muito importante.
Você vê que a adversidade, a calamidade nos traz também mais esse ponto positivo. Podemos nos unir mais como família da fé. Podemos estar mais juntos, mais solidários, mais compassivos, mais misericordiosos. Podemos nos mobilizar mais em prol daqueles que são afetados diretamente aí por esses momentos mais difíceis. Que a gente aprenda essa lição como humanidade, maior cuidado um com o outro, maior cuidado com o nosso planeta. Nós estamos nos mobilizando, né, mundialmente, todo mundo cumprindo aí as medidas que as autoridades estão direcionando. Estamos nos mobilizando porque existe uma ameaça à vida humana a curto prazo. Todos nós podemos ser infectados, podemos até morrer por conta desse vírus. Uma ameaça de curto prazo e, por isso, uma movimentação significativa. Mas que a gente aprenda a lição, para que, como humanidade, a gente possa se mobilizar também para evitar uma destruição a médio e longo prazo. Porque se nós não nos mobilizarmos, se nós não nos organizarmos, se nós não suarmos a camisa em amor uns pelos outros, em solidariedade pelos mais pobres, pelos mais vulneráveis e pelo planeta que agoniza diante do estilo de vida que a gente leva como humanidade, se a gente não se mobilizar, a ameaça permanece, o risco de destruição também. Parece um negócio apocalíptico, mas é real, né? Que a gente aprenda essa lição agora, no sentido de se mobilizar e reagir diante das forças de destruição que existem no nosso mundo. Que a gente cuide mais uns dos outros, que a gente cuide mais do nosso planeta, que a gente cuide mais dos nossos pobres e que a gente cuide do mundo, para que haja mundo para as próximas gerações. Que Deus nos ajude muito nesse processo também de suor, de amor, de doação, de entrega e caridade uns pelos outros, que nós precisamos agir desse modo. Para terminar, queria lembrar a vocês então essas reações que Deus espera de nós: temor, fervor, clamor e suor. Que isso cresça no nosso coração. E eu queria lembrar uma história que me chama muita atenção, que está em Números 21, onde nós podemos ver essas 4 reações no povo de Deus, quando eles estavam no deserto e começaram a reclamar, começaram a lamentar o fato de estarem naquela travessia rumo à terra prometida. E naquele momento, a forma de Deus discipliná-los foi enviar serpentes que estavam picando o povo e levando muitos até a morte. Naquele momento, o povo teme a Deus em primeiro lugar, eles temem a Deus. E então eles creem que Deus poderia mudar aquela situação. Então eles têm fervor. Eles procuram Moisés e dizem Moisés, nos ajude, fale com Deus para que algo mude nesse lugar. Então eles clamam a Deus também. E então Moisés conversa com Deus e Deus diz para Moisés, construa uma serpente de bronze e coloque no alto de uma estaca. E aquele que for picado e olhar para a serpente de bronze, esta pessoa será curada. Então Deus diz, olha, eu vou resolver, mas através de você, Moisés, você constrói essa serpente, produz esse material aí, e vai ser por meio dessa dinâmica que você vai fazer, que eu vou trazer cura para todo o povo. Então, isso aconteceu, e nós vemos nessa história esses 4 elementos da reação que Deus espera de nós: o temor, o fervor, o clamor e o suor também, que Deus
exigiu ali, esperou, né, que fizesse alguma coisa, que não ficasse parado em meio àquela calamidade. Que a gente reaja assim também. E que nesse tempo a gente se lembre de que Jesus certa vez disse o seguinte: do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que eu seja levantado da terra. Jesus está dizendo, olha, do jeito que Moisés levantou a serpente, eu serei levantado da terra. Ou seja, o que Jesus estava dizendo é que existe algo que é muito mais mortal do que serpentes, do que o veneno de serpentes. Existe algo que é muito mais mortal do que o próprio coronavírus. O que Jesus está dizendo é que existe um vírus, que é este pecado, que é este estilo de vida distante de Deus, avesso a Deus. Essa condição humana de viver distante do Criador. Esse vírus, esse estilo de vida, esse modo de pensar, de viver, isso é muito mais mortal do que qualquer vírus. E Jesus disse, do jeito que Moisés levantou a serpente, eu serei levantado da terra. Ou seja, Cristo foi levantado da terra, lá na cruz do Calvário. E Ele está dizendo que todo aquele que olhar para Ele vai ter vida, vai ter vida. Que eu e você possamos olhar para Cristo em meio a tudo isso e nos lembrar de que o que está acontecendo acontece no nível biológico, mas existe algo no nível espiritual que é muito mais sério, que é eterno e que Jesus veio para trazer salvação, veio para trazer cura. E a sua morte, quando ele foi levantado da terra, foi para que eu e você pudéssemos olhar para ele e sermos curados do nosso pecado, fôssemos libertos da escravidão do nosso pecado, para que a gente pudesse ser livre desse vírus, deste pecado, dessa condenação que está sobre nós. Olhe para Cristo, confie nele e seja livre, seja curado, seja perdoado e receba verdadeira vida que explode dentro de nós nessa existência e que continua para além da morte. Creia nisso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele foi levantado da terra para trazer vida, para trazer cura, para te libertar e me libertar da sentença de morte que o pecado traz sobre nós. Ele ressurgiu dos mortos para carregar eu e você junto com Ele, para uma nova vida, para uma nova existência, para uma nova condição de vida, uma vida eterna, uma vida abundante. Então que nesse tempo eu e você possamos desenvolver um coração cheio de temor, cheio de fervor, cheio de clamor e pronto para suar bastante em amor e serviço ao nosso próximo. Que Deus te abençoe. Quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, vamos orar juntos e que Deus nos acompanhe nesse tempo. Querido Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor caminha conosco em todos os momentos, nos momentos alegres, nos momentos tristes, momentos difíceis da vida. O Senhor está ao nosso lado. Senhor, ensina cada um de nós a temermos ao Senhor e a vivermos para a Tua glória e para a Tua honra, Senhor. Dá-nos um coração cheio de fé, coração cheio de esperança, coração cheio de certeza de que o Senhor é soberano e que o Senhor tem propósito em tudo isso. Ajuda-nos, ó Deus, a ter um coração que se compadece, que chora com os que choram, um coração que lamenta a dor, a morte, o luto de tanta gente. Dá-nos, ó Pai, essa
essa disposição do coração de orarmos, de clamarmos, de buscarmos a intimidade com o Senhor no silêncio do quarto, Pai. Que a gente aprenda essa lição de que o Senhor nos chama para mais perto, que o Senhor nos coloca em quarentena, não apenas para o nosso bem físico, mas também para o nosso bem espiritual. Que a gente possa desenvolver, ó Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de meditação, a nossa disposição em fazer jejuns para estar mais perto, mais sensíveis do Senhor. E que o Senhor também, ó Deus, nos ajude a sermos uma igreja que sua, que ama, que serve, uma igreja disposta a amar, a apoiar e ajudar aqueles que são afetados pela calamidade, Senhor, e perguntam onde está o Senhor, que sejamos a resposta para esta pergunta, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesse tempo, e nos dá cada vez mais a consciência de que nós necessitamos do Senhor, Pai. Ajuda-nos a olhar para Cristo como nosso Senhor, como nosso Salvador, como aquele que veio para resolver e para tratar a nossa doença espiritual, o nosso pecado que nos condena, que nos afasta do Senhor, que nos faz ter uma vida incompleta, vazia, sem sentido, que a gente possa olhar para o Senhor, para recebermos cura, para sermos curados e termos verdadeira vida em nós. Fica com a gente, Pai, abençoa o teu povo, abençoa os lares, as famílias, e que o Senhor abençoe a nossa nação, abençoe o nosso planeta, e nos dê graça e misericórdia, Pai, para vencermos e superarmos essa pandemia e vencermos esse vírus, para voltarmos a ter saúde mais completa, uma vida mais normal, em nome de Jesus, mas que a gente saia desse tempo mais maduro, mais cheio de fé, mais cheio de temor, mais cheio de clamor, que a gente saia mais sensível, mais amoroso, mais compassivo. É a nossa oração, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Até mais.